Eu demorei muito para gravar essa aqui, que eu fiquei enrolando hoje o dia inteiro, mas vamos lá. Hoje a aula é óptica geométrica, é muito tranquilo de entender a matéria, então vamos começar falando dos princípios da óptica geométrica, que no caso, propagação retilínea da luz. Basicamente, o nome já diz, né? A luz anda em linha reta. Ela não pode fazer curvas maravilhosas igual Dominic Toretto em Velozes e Furiosos. Ou seja, ela só pode andar assim. Ela não pode fazer isso. Ela não faz isso. Tipo, ela não dá drift. Ela anda reto, basicamente. Eu tô vendo a luz do computador, porque ela tá vindo direto pros meus olhos. Eu tô vendo a imagem assim, porque ela vem reto. Se ela fizesse curva, a imagem ia estar esquisita. Vocês concordam comigo? Então é basicamente isso. Eu vou dar uma aulinha mais rápida, porque a matéria é bem tranquila. Qualquer dúvida pode me perguntar no zap, e é isso. E propagação retilínea da luz é muito bom a gente ter esse exemplo aqui, porque é um exemplo claro. Essa é a câmera escura de orifício, só tem um orifíciozinho bem pequeno aqui, e a gente vai achar a imagem. Como que a gente vai achar a imagem? A imagem, a gente vai pegar um raio de luz que está saindo daqui de baixo, porque isso aqui está sendo iluminado, e esse raio de luz, ele tem que passar pelo orifício, correto? Aí ele vai vir aqui, vai estar aqui, esse daqui dessa ponta vai passar pelo mesmo orifício, e olha o que vai acontecer. Muito interessante que a imagem, ela vai inverter, porque basicamente é isso, cara. A imagem está sendo formada no encontro de dois raios, só que a luz que está saindo daqui, o raio de luz que está saindo daqui, tá batendo aqui, e o que está saindo daqui tá batendo aqui, exatamente por causa desse orifício ser muito pequeno e ser o único ponto que a luz vai poder passar. Isso realmente acontece, dá para vocês fazerem experimento em casa, e isso ajudou muito para criar câmera. Por exemplo, câmera fotográfica mesmo. As primeiras câmeras fotográficas eram baseadas nisso, tipo, nesse princípio. Tem como você fazer isso em diversas ocasiões, observar isso, só que não estamos tratando disso aqui agora. E para você achar, tipo, o tamanho, a distância, é basicamente semelhança de triângulo, que eu não vou entrar muito nessa aula em semelhança de triângulo, porque eu acho que todo mundo já sabe, mas se precisar eu faço uma videoaula explicando também. Mas é bem básico, é relacionar a altura, distância, ou na ordem que vocês quiserem, desde que esteja relacionado à coisa certa, com a coisa certa. E independência dos raios de luz. Bom, basicamente, a luz por exemplo, na sala de aula, tem várias fontes de luz. Só que a gente consegue ver a luz, tipo, independente. Elas se cruzam, com certeza elas se cruzam, porque são muitas fontes e são praticamente infinitos raios. Então, em algum momento, eles vão se cruzar. Por exemplo, um raio de luz está vindo aqui e um raio de luz está vindo aqui. Eles se cruzaram. Só que, como eu escrevi aqui, a luz não sofre nenhuma perturbação ao encontrar com a outra. Basicamente, a luz é intangível. O que significa? Ela não pode ser... Intangível é uma palavra difícil, ela não é encostável, vamos se dizer assim. Por exemplo, diferente de um carro. Se um carro cruzar com outro, pode dar um problema sério, né? A luz não, ela simplesmente passa como se nada tivesse acontecido. E você provavelmente viu isso... Caralho, eu sou rei de dar spoiler nessa porra. Você provavelmente já viu isso naqueles festivais de música que tem aqueles canhões de luz, de cores diferentes até, que quando as luzes se cruzam, elas simplesmente passam. Elas não se interceptam no meio. Você pode fazer esse teste em casa, com lanterna, com o que vocês quiserem. A reversibilidade dos raios de luz é muito importante. Tem um físico brasileiro que tem pós-doutorado na questão da luz, e ele diz, tudo que vai, volta. Eu tô falando nada mais, nada menos que MC Lan, ele mesmo. Falando tudo que vai e volta, ele afirma que o raio de luz, o caminho que ele faz para ir, é o mesmo caminho para voltar. Por exemplo, MC Lan um dia tava
no Corsinha amarelo, tunado na última dele, tava dirigindo. Eis que ele teve um momento de insight. Ele teve um momento que ele falou, caralho, é isso. Ele tava olhando pro retrovisor. Aí ele viu um cara numa moto, basicamente. Aí ele pensou, porra, eu consigo ver o cara da moto. Mas o cara da moto também consegue me ver pelo retrovisor. Aí ele já dizia, nos estudos dele, sobre a luz, tudo que vai e volta. Ou seja, a luz vai pelo mesmo caminho que ela volta. Eu vou dar um exemplo aqui em casa sobre isso. Eu vou pegar minha carteira como exemplo. Eu tô indo na cozinha agora, vocês que me perdoem. Ai, foda. Eu tô gravando, tá muito esquisito. Mas, tipo, supondo que eu seja o Lan e a minha carteira seja o cara da motocicleta. Tipo, eu só consigo ver o cara da motocicleta porque a luz tá batendo nele, batendo no espelho e vindo pra mim. E esse mesmo raio de luz pode fazer o caminho inverso. Ele bate em mim, vem aqui e vai no espelho. Aí é por isso que tanto o cara da motocicleta quanto eu, a gente pode se ver um ao outro. E é basicamente isso. Ai, cara. Voltando aos slides, a questão mais teórica da coisa. Sombras. A questão de sombra é um pouquinho mais complicada, mas, tipo, não complicada, ela é tranquila de entender, mas ela é mais demoradinha pra explicar, porque a gente tem que ter na cabeça a ideia de fonte pontual e fonte extensa. Basicamente, fonte pontual é quando a luz sai de um único ponto. Por exemplo, o corpo é pequeno. Nesse caso eu escrevi aqui e dei o exemplo da vela. A vela, tipo, a chama é desse tamanho assim, mais ou menos. Aí, basicamente, é um corpo pontual. Ok, concordo que tem um tamanho, mas é desprezível, porque é muito pequenininho. E como a gente já pode deduzir, a luz sai de mais de um ponto, na fonte extensa. Ou seja, é um corpo luminoso um pouco maior, como é o exemplo do Sol e aquelas lâmpadas lá da sala, que são uns cones, uns tubos. Tipo, ela sai de mais de um lugar a luz. Ela sai inteiramente da lâmpada, só que em pontos diferentes da lâmpada. Essa é a ideia. E a gente também tem que saber da questão das sombras, que é a umbra e a penumbra. Vocês vão entender melhor isso quando eu for explicar eclipses, que eu vou explicar nessa aula ainda. E a umbra é a parte mais escura da sombra e a penumbra é uma parte mais clara. Vocês com certeza já perceberam isso alguma vez na vida de vocês, só, tipo, não pararam pra pensar. Mas vocês com certeza pensaram nisso. Ó, viram isso. Que agora a gente vai relacionar as ideias que a gente aprendeu agora, que é da sombra e dos corpos de luz. Que o pontual só produz umbra e a extensa produz umbra e penumbra. A gente vai ver isso agora num exemplo muito legal. Aqui, é a fonte de um ponto só. Ela vai aqui e forma a sombra. Para você descobrir isso daqui também é semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos é uma coisa que você tem que saber de cor para ir bem na matéria de óptica geométrica. É muito importante, muito importante. E essa daqui é a questão que eu tava falando. Cortou aqui o S, mas era eclipse solar. É quando a Lua fica entre a Terra e o Sol. Aí a questão tá vendo que aqui esse ponto aqui mais externo do Sol, ele pode ir tanto nesse lado aqui da Lua, quanto no lado de baixo? Aí é exatamente isso que a gente vai analisar. Esse ponto aqui vai passar aqui e aqui, aqui e aqui. Vai formar um pontinho muito escuro, que seria o eclipse total. Sendo esse ponto muito escuro, o eclipse total, no caso, é a umbra. E quando os raios, por exemplo, desse ponto vai no ponto mais baixo da Lua e desse ponto vai no ponto mais alto, forma outro cone que vai ser um eclipse parcial, que nesse caso vai ser a penumbra. Percebem aqui que está mais claro? E é o mesmo caso do eclipse lunar, que é quando a Terra está entre a Lua e o Sol. E esse daqui é mais fácil de entender até, porque olha, aqui ó,
passou aqui certinho, fez uma área muito escura. Aí esse daqui passou do outro lado e esse daqui passou do outro lado, formou a penumbra aqui, que é uma área mais clara, entenderam? E... bom, o que a gente pode tirar disso? É aquela questão, né? Os raios aqui, eles não se interceptam quando eles encostam um no outro, aqui. Tanto que eles se encostam aqui no meio, só que eles não se interceptam, eles continuam. E é basicamente isso que a gente tem que saber. Eu não sei se eu expliquei claro, mas eu acho que pode voltar o vídeo, pode me perguntar também. E tem mais umas questões mais bobas, que as fases da Lua. Eu achei essa foto bem ruim, mas tem uma foto no livro de vocês que é muito boa para entender. Porque os raios solares estão aqui, concordam? E a Lua, ela sempre vai estar iluminada. Ela sempre vai estar iluminada. A não ser que a gente tenha a questão do eclipse, mas isso aí é o de menos. A Lua sempre vai estar iluminada desse lado. O que vai mudar é a nossa percepção. Por exemplo, quando a gente estiver aqui, a gente não vai enxergar a luz aqui. A gente vai ver a Lua nova. Mas quando a gente estiver aqui e a Lua estiver aqui, vai ser uma Lua cheia. Aí é essa a questão. Crescente, cheia, minguante, nova e continua esse ciclo. Aí você pode me perguntar, uai, mas a Lua, a Terra tá entre a Lua e o Sol aqui, por que não tá tendo um eclipse? Aí que você se engana. Você pode estar tendo essa percepção porque a gente está representando isso num esquema plano, mas a Lua, ela pode estar, por exemplo, mais para cima, tipo, ela pode estar aqui e a Terra tá aqui. É tudo questão de representação, que a representação em um esquema no plano é meio difícil mesmo, mas tem como fazer. Só que é um pouquinho mais complicado, então explicar assim é muito mais simples. E também tem as estações climáticas, que acontecem basicamente por causa de angulação e elipse. Porque eu não sei se vocês sabem, vocês vão aprender isso mais pra frente, quando vocês forem aprender Kepler, que a Terra, ela tem uma órbita elíptica. O que é uma órbita elíptica? É meio que um ovo, é uma esfera só que achatada. Por exemplo, tem um lugar, tem um lado que está mais longe do Sol que a outra. Por exemplo, basicamente isso, dá para deduzir, né? Quando ela tá aqui, ela tá mais... Isso aqui tá errado, o Sol era para estar mais para cá, basicamente. O Sol era para estar aqui assim. Quando a gente tá aqui é o verão, quando a gente tá aqui é o inverno. Aí, vocês entenderam? A Terra tá em distâncias diferentes do Sol, de acordo com o tempo do ano que a gente tá. E para formar uma elipse é muito simples, você vai colocar dois círculos, vai ligar uma corda, que seria o raio de ambos, e você vai fazer um traço daqui até aqui, vai completar com um círculo, e um traço daqui até aqui, que também vai completar com um círculo e vai formar uma elipse. Essa parte eu tratei mais, assim, raso, porque não é o que vocês vão usar muito, vocês vão mais usar a questão das sombras, a questão da reversibilidade da luz. A independência dos raios vocês não vão usar muito, mas basicamente... vocês vão usar muito, só que não vai cair nada específico sobre isso. E a câmara escura é muito importante saber, só que é pura análise dos triângulos. A propagação retilínea da luz é o mesmo caso da reversibilidade. Vocês vão usar, só que vocês vão usar sem perceber. Então, gente, essa foi a aula. Qualquer dúvida, vocês podem contactar. Vocês vão ficar com o Corsa aqui no final. E se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês os slides no grupo. É só pedir. Então, até mais. Ó, pra falar que eu não tô colando, eu só copiei aqui pra pegar foto, ok? Nem vem. Então, boa noite, gente.